Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Estamos ao vivo para toda a terra pelo YouTube e Facebook. Glória a Deus por cada um que está aqui já em Santo André. E glória a Deus por você que está aí. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que essa noite será maravilhosa e que o Senhor manifestará em nossas vidas a revelação da graça e do apostolado. Que os teus anjos ministrem em nosso favor para a tua glória. Revela a tua palavra, Senhor, aos que vão me ouvir agora pelo YouTube, pelo Facebook, aqui na igreja em Santo André. É a minha oração de intercessão para que o Senhor dê espírito de sabedoria e revelação. Eu profetizo, você que está me ouvindo agora e me assistindo, você receberá o perfeito entendimento espiritual da palavra de Deus. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Graças a Deus. Abba, Pai. Maravilha. Pode se assentar. Graça e paz a você aí ao vivo no YouTube, graça e paz a você ao vivo no Facebook, glória a Deus pela sua vida, graça e paz a você no nosso site, graçaeapostolado.com, graça e paz a você na nossa rádio mgaonline.com. Olha, já se inscreveu no nosso canal do MGA? MGA, Ministério Graça e Apostolado, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho lá, dá um joinha lá. Fazendo isso, você nos ajuda a espalhar, a levar a graça de Deus aos 4 cantos da terra. Amém? Está chegando o dia, está chegando a hora, hein? Já estamos em contagem regressiva. 12 e 13 de março está chegando. 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Você não pode ficar fora de se mover, hein? Tem coisas que só acontecem uma vez na vida. 12 e 13 de março, logo, logo, aqui no MGA Santo André, estaremos celebrando o mover de Deus, MGA 25 anos em graça, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Então, 12 e 13 de março, você não pode ficar de fora de se mover. Está vindo, é um mover em nível nacional, é um evento em nível nacional. Está vindo ovelhas do Maranhão, de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, toda a grande São Paulo, interior de São Paulo. Você não pode ficar de fora de se mover. Não fique de fora de se mover, porque haverá manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, manifestação profética, ministração da unção no poder do Espírito Santo. Você não pode ficar de fora, irmão. Sinais e prodígios, curas, vai ser uma maravilha. 12 e 13 de março. 12 é sábado, o culto começa às 6 horas da tarde. Dia 13, que é domingo, 9h30 da manhã e 6 horas da tarde. Então teremos 3 ministrações, tá? Anota aí, ó. 12 de março, que é sábado, às 6 horas, tá? 12 de março, às 6 horas da tarde. 13 de março, que é domingo, 9h30 da manhã. E domingo, dia 13, também às 6 da tarde. Então, 3 ministrações. Pode ter certeza que eu não sei se o céu vai baixar aqui ou se a igreja vai subir. Eu sei que vai ser um grande mover de Deus em nosso meio. Amém? Há um mover de Deus em nosso meio. 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Vem para o mover. Não fica de fora, não. Hoje eu quero terminar a minha playlist no nosso canal no YouTube. Digita lá no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Aí quando abrir a nossa página, clica nela, procura lá, playlist. Entendendo a graça aos Efésios, a graça aos Romanos, a graça aos Gálatas. E hoje eu quero terminar essa ministração. Já ensinei entendendo a graça, Gálatas 6, entendendo a graça, Gálatas 5, entendendo Gálatas 4, entendendo Gálatas 3,
entendendo Gálatas 2, e eu deixei por último, porque o Espírito Santo quis assim, hoje para fechar essa playlist, esse pacote. Pastor, tem um texto em Gálatas que eu não entendi. Está lá, ó, Gálatas 6, Gálatas 5, Gálatas 4, Gálatas 3, Gálatas 2 e hoje Gálatas 1, entendendo Gálatas 1, e assim nós estudamos todo o livro de Gálatas. Tá? Já temos também a graça aos Efésios. Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6. Procura aí no nosso canal no YouTube, Ministério Graça Apostolado, na playlist a graça aos Efésios. Também tem a graça aos Romanos. E hoje, para terminar, a graça aos Gálatas, entendendo Gálatas 1. Bíblia, papel e caneta. Abre aí sua Bíblia para terminar hoje, entendendo Gálatas 1. Abre aí. Quem já achou, diga amém. Então está na mão. Gálatas, o assunto hoje, entendendo Gálatas 1, e assim fecha o livro de Gálatas. Olha como que é interessante. Aqui no MGA, nós lemos, pregamos e ensinamos. Aqui não tem como fugir. Por quê? Porque a graça aos Efésios, está lá os 6 capítulos. Eu li todos os versículos de Efésios, são 6 capítulos. A graça aos Romanos, eu li todos os versículos, Romanos 1 até Romanos 16. Eu li todos os versículos. Então, não tem como falar, eles usam um texto isolado. Não tem. Essa não vai colar mais, essa desculpa, porque nós lemos, pregamos e ensinamos. Hoje, para terminar o livro de Gálatas, entendendo Gálatas 1. Vem comigo, verso 1. Gálatas 1, verso 1. Eu deixei o capítulo 1 por último, já ensinei o capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, e hoje deixei por último, para fechar esse pacote da carta aos Gálatas, entendendo Gálatas 1. Verso 1. Paulo, sublinha aí, ó, Paulo. Fica claro que é ele que está falando, né? Ele que falou, ó, ao Gálatas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele que falou tudo. Tudo que tiver em Gálatas é Paulo falando. É assim que se entende a Bíblia. Eu vou ler Gálatas 3, 10, é Paulo falando. Eu vou ler Gálatas 5, 6, é Paulo falando. Eu vou ler Gálatas 6, é Paulo falando. Então, Gálatas 1, 1, Paulo. Quem era Paulo? Apóstolo. Mas como é que se unge apóstolo? Eu falei aqui domingo. Como é que se levanta alguém em apóstolo? Ele deu uma dica, ó. Sublinha aí. Não da parte de homens. E ele foi mais claro ainda. Nem por homem algum. Mas, quer saber como que eu sou apóstolo? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha como que Paulo se apresenta, hein? Eu penso que está muito maravilhoso essa apresentação, porque toda carta tem remetente e destinatário. Gravou, abençoado. Agora você não esquece mais, né? Toda carta tem remetente. Remetente remete, o que envia, o que manda, né? Remetente vem de remeter, de enviar. Destinatário, destino. Então, Paulo diz que ele é o apóstolo dos gentios, então ele está falando com os gentios. E como que ele se apresenta? Paulo, então sabemos que ele está falando, apóstolo. Mas como é que, quem que ungiu Paulo apóstolo? Quem consagrou ele apóstolo? Aí ele já foi claro, Paulo não, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo. Ele estava na Galácia, então aos Gálatas. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quando ele fala as igrejas da Galácia, fica claro que tinha mais, né? Verso 3, como que ele saúda? Pai do Senhor, paz de Deus, paz de Jesus. Como é que ele falava bom dia? Um dia eu fui numa igreja, eles foram começar bom dia, aí eu fui na igreja à noite, boa noite. Mas desculpa, eu não vi, eu não vi Paulo falar bom dia para ninguém. Eu não vi Paulo falar boa noite para ninguém. Eu vou falar, até escandalizei. Era uma igreja presbiteriana. Eu ia pregar lá, e aí fizeram louvor, tal, não sei o quê. Aí, boa noite. Parecia que estava num teatro.
Boa noite, não é pecado falar boa noite, não vai para o inferno porque falou boa noite, não é feio falar boa noite, mas o cristão se cumprimenta com graça e paz. Amém, abençoado? Você pode falar boa noite, você pode falar bom dia, você pode falar boa tarde, mas graça e paz, graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz, essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Quem recebe? Então aqui, ó, Gálatas 1:3, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo separava Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo? Por que ele fazia isso, hein? Aqui em Efésios também, olha aqui, ó, para frente, veja aí, Efésios 1:3. Olha como que ele falou. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele até deu uma dica, né? Aqui ele deu uma dica. Lá em Gálatas ele não deu a dica, mas aqui ele deu uma dica porque que ele separava. Ó, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma dica. Gálatas 1, verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele separava Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque Paulo, ele via... Aliás, vamos ler aqui rapidinho. Efésios 4:6. Antes de eu explicar. Olha Efésios 4:6. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos. Aí eu vou te explicar. Por que Paulo falava da parte de Deus Pai e do Senhor? Por que ele separava? Não parece que é dois? Mas não é dois. Então por que ele separava? Eu vou explicar. Efésios 4:6 ele disse, há um só Deus e Pai de todos. Efésios 4:5, um só Senhor. Ora, se há um só Senhor, então Deus não é um Senhor e Jesus é outro Senhor. Porque ele disse que há um só Senhor. Então se ele disse da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, então não são dois Deus e nem dois Senhor. Porque ele disse que há um só Deus e um só Senhor. Então ele não está falando de dois. Ele está falando de um só, que é Pai e ao mesmo tempo Senhor. Quem é que entendeu? Quando ele fala graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, ele está dizendo assim, ó, graça e paz da parte daquele que é Pai, que é Senhor, que é Criador, que é soberano, que é Rei, que habita em nós. Graça e paz da parte de Deus Pai. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai. Pai de quem? Pai de nosso Senhor. Olhando para a carne é Pai de Jesus. Mas olhando para o Espírito, Jesus disse, eu e o Pai somos um. É negócio de louco, né? Olha, essas pegadinhas aí, essas pegadinhas que tem... Hã? Não entende, na tradição não entende, no sistema não. Essas pegadinhas que tem na Bíblia, eu penso que Deus faz por causa de Marcos 4. Ah, pode ter certeza. Eu penso que Deus faz essas pegadinhas aí por causa de Marcos 4, 11 e 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam. Aí já não é comigo, né? Aí já não é comigo. Se Deus não quer que se converte, não é comigo. Se Deus não... Ó, para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendem. Quantos que estão me ouvindo não entendem? Fala que eu sou louco, fala que eu sou herege. Alguns radicais falam que eu sou um anticristo. Outro fala que eu sou um falso profeta. Por quê? Porque Marcos 4,12. Ouvindo, ouve, mas não entende. Isso é um mistério de Deus. Vendo, ele está vendo. Marcos 4,12. Vendo, mas não percebe. E ouvindo, ouçam, mas não entende. Por quê? Diga, por quê? Marcos 4,12. Para que não se convertam. Deus é soberano mesmo. Deus não quer que se converte. Olha, fica claro para mim que alguns aí, Deus não quer que... Ele não quer que se converte. E você pode mudar isso? Ó, agora não mais. Mas na primeira vez que eu li, pareceu meio estranho, né? Ué, como é que Deus não quer que se converte?
Simples assim, ele não quer que se converte. E aí, qual o problema? Tem algum problema aí com você? Ué, Jeremias 18, ele fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Tem um vaso aí que ele não quer que se converte. Diga, por quê? É porque Romanos 9, 22 diz que foi feito para perdição. Se converter, como que vai ser para perdição se ele se converter? Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Diga assim, ó, agora eu entendo porque Deus não quer que se converte. Diga, Romanos 9, 22 está escrito. Foram feitos para perdição. Então, esses não podem se converter. Mas a Batista quer que se converte. Teve um irmão que falou assim, mas se eu pregar para o bode e o bode aceitar Jesus, ele não vira ovelha? Eu falei, irmão, para de falar besteira, meu. Você já viu o gato? Miau, miau. Ah, já vi gato. O gato, quando ele nasce, ele é o quê? Ele é gato. E ele cresce o quê? Gato. E quando ele morre, tartaruga? Não, ele nasce gato e morre gato. Falei, então, como é que ele é um bode e vai virar ovelha? Aí ele... Por isso Marcos 4,12, para que não se convertam, porque são bodes. Bode é bode. O que o Espírito Santo está dizendo? Que o bode pode até ver, mas não percebe. O bode pode até ouvir, mas não entende. Olha o Espírito Santo falando aqui às claras. Dá um sinal para o Espírito Santo, quem está ouvindo. O que o Espírito Santo está falando aqui? Que o bode, Marcos 4,11, para que vendo, veja e não percebe. O bode pode até ver, mas não percebe. O bode pode até ouvir. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir. O bode pode até ouvir, mas ouvindo ouça e não entende. Por quê? Para que não se convertam. E um dia eu falei, Senhor, mas por que o Senhor não quer que ele se converte? Aí ele falou assim, por causa de Romanos 9, 22, foram feitos para destruição. Foi feito para perdição. Por causa de Jeremias 18, é um vaso que eu fiz para desonra. Só quem entendeu, só quem entendeu. Por favor, quem entendeu? Aplaude o Espírito Santo. Ele que nos ensina isso. A teologia não ensina isso. O que eu falei? A escola dominical não ensina isso. O que eu falei? É ou não é verdade? Esse irmão aqui está comigo aqui no ministério há mais de 25 anos. A escola dominical nunca te falou essas coisas. Nunca te ensinou isso. Os seus antigos pastores nunca falaram isso aí. Porque a teologia, primeiro, que nem sabe isso aí. Segundo, que não entende, eles não têm resposta. Se você mostrar para um pastor Marcos 4,12, ele vai gaguejar, ele não tem resposta. Porque Marcos 4,12, Jesus disse para que não se convertam. E o pastor quer que o mundo inteiro se converte? É ou não é verdade? O que a Igreja Batista quer? Que todo mundo aceita Jesus e se batiza. É ou não é verdade? Mas Jesus falou que tem uns que ele não quer que se converte. E aí? Vai achar ruim com Jesus? Jesus está errado. Quem está entendendo? Então a teologia, primeiro, que não entende. Segundo, que não conhece, não sabe explicar. Mostra Marcos 4, 11 e 12 para um pastor da lei. Manda ele explicar isso aí. Porque na mente de um crente evangélico, na mente do evangélico tradicional, ele está pensando que todo mundo tem que aceitar Jesus. É ou não é verdade? Quando Mateus 26, Jesus disse que o sangue foi derramado por muitos e não por todos. Alô? Está claro ou não está claro? Diga, Mateus 26, 28. Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos, não por todos. Por que o sangue não foi derramado por todos? Porque Jeremias 18, Deus fez vaso para a honra e vaso para a desonra. O sangue foi derramado pelos vasos de honra, não pelos vasos de desonra que quebrou. Jesus disse em Mateus 26, por que o sangue não foi derramado por muitos? Porque Romanos 9, 22, há vasos da ira preparados para a perdição. Então não tinha como o sangue ser derramado por todos. Porque existem vasos que são para perdição. Ou seja, os bodes. Só quem está entendendo. Aplaude o Espírito Santo, que é Ele que nos ensina isso. Então aqui no MGA é um ministério profético. É um ministério que tem revelação da palavra. Coisa que a teologia não tem. Eles abafam. A teologia não pode ensinar isso.
Olha quantas heresias a teologia tradicional anuncia. Que quem quiser aceitar Jesus é só aceitar. Isso é uma heresia. Porque o bode não vai aceitar nunca. Romanos 8:9, Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que ele vai aceitar Jesus se ele não é dele? Por isso, Coríntios 12, verso 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Agora, como é que o bode vai falar que Jesus é o Senhor se ele não tem o Espírito Santo? Se só fala que ele é o Senhor quem tem o Espírito. Cadê a teologia para explicar isso, hein? Que eles não sabem nada. É um escândalo. O Ministério Graça Apostolado vai para 30 anos de ministério, 25 anos em graça. Mas igrejas aí, Assembleia, Batista, Metodista, tem mais de 100 anos no Brasil. A Igreja Católica tem mais de 1000 anos na Terra. Nunca falou isso. Em 1000 anos nunca falou. Está fazendo o que na Terra? Em 1000 anos. Quem está me entendendo? Você sabe o que é 1000 anos? E nunca ensinou a graça e o apostolado? Estão fazendo o quê? Vendendo fitinha, vendendo crucifixo. É isso que estão fazendo. Fazendo novena. Acendendo vela para quem já morreu. Se é ovelha, já está no céu. Se é bode, não tem como entrar no céu. Então a vela não está valendo para nada. Se é ovelha, a vela não vai ajudar. Se é bode, a vela também não vai ajudar. Então está só ganhando dinheiro vendendo vela. Porque não está ajudando ninguém. Está claro ou não está claro? É isso que eles fizeram em 1000 anos. Fizeram estátuas, imagens, e ao invés de direcionar o povo ao Deus vivo, direciona o povo à imagem de escultura. Mas em 1000 anos nunca leram o Salmo 115? Ah, na Bíblia Ave Maria é Salmo 113. Nunca leram em 1000 anos? Não ensinam, não lê, não prega? E nisso passou mais de 1000 anos. Quem entendeu? O MGA é um ministério profético, não é igual essas igrejas aí, até igrejas novas em graça, diz que prega graça, diz que ensina graça, mas não tem revelação, é só letra, não tem vida. Quantos que estão vindo para o MGA? Quantos? Me procuram, não, vou ficar no MGA mesmo. O homem lá, primeiro que ele é um sem educação, ele não me atende. Hoje mesmo uma irmã me falou, o homem do Rio de Janeiro é um sem educação, um grosso, não atende as pessoas, não responde. Um pastor me ligou chorando um dia. O pastor me ligou em casa chorando. Tocou o telefone, eu atendi. Pastor Marcos. Eu falei, graça e paz, abençoado. Quem está falando? Aqui é o pastor fulano, tal. O que foi? O que posso te ajudar? Eu liguei para aquele homem lá do Rio de Janeiro. Lá. Ele me tratou mal. Ele não quis me atender. É assim. Mas não é só. Eu tenho muitos casos. Hoje uma irmã falou assim no grupo, eu fui falar com aquele homem do Rio de Janeiro lá, e ele falou assim, mas você não tem muitas perguntas não, né? Se for muitas perguntas, eu nem vou atender. Você acha que um pastor pode falar assim com uma ovelha? O senhor pode me responder algumas perguntas? Eu sou nova em graça. Não, mas quantas perguntas são? Se for muitas, também não dá, né? Você acha que um pastor pode falar isso? Então o MGA, abençoado, Malaquias 3,18, Deus disse, vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O MGA é um ministério diferente, não é igual essas novas igrejas em graça aí, que fala que Jesus já voltou, com um monte de heresia, que não ora mais em nome de Jesus, e um monte de heresia. O MGA não é assim não, o MGA é ministério raiz, se estiver escrito, eu creio. Ministério raiz. Eu costumo dizer, o ministério MGA é um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. O MGA não é essas brincadeiras que eu estou vendo aí, estão brincando. Um dia querendo uma coisa, outro dia, eles mudam, eles ficam mudando. Porque eu acompanho desde o começo. Muitos aprenderam comigo a graça, eram da lei, aprenderam comigo, então eu acompanho. Pregava uma coisa, depois mudou, eles vão mudando. Para a glória de Deus, 12 e 13 de março, vamos celebrar 25 anos em graça. Aqui não mudou nada não, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. 25 anos sem mudar uma vírgula. Essa é a diferença. Então, falavam em línguas, agora já não fala mais. Criam no Espírito Santo, agora já não criam, eles vão mudando.
Eles vão mudando a Bíblia, alterando. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Eu fico escandalizado, indignado. Eu fico. Porque nisso o povo de Deus vai sendo jogado para lá e para cá. E Paulo disse em Efésios 4, 13 e 14, para que não sejam mais levados, crianças, meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Efésios 4, 13 e 14. Os homens com astúcia induzem ao erro. Um dia crê assim, outro dia crê para lá. E eles vão mudando, Como eu disse aí semana passada, teve um aí que falou assim, você não pertence a nenhuma denominação não, né? É um erro você pertencer a uma denominação. E abaixo da foto dele, está lá a denominação dele, o CNPJ. Cara de pau. Como é que eu posso ficar quieto com uma coisa dessa? Tá me entendendo? Quem está me entendendo? Como é que a pessoa fala que é um erro pertencer a uma denominação, se debaixo da foto dele está o nome da denominação dele, que tem CNPJ e tudo? É um fariseu, é um hipócrita. Está claro ou não está claro? Eu vou falar de novo que o Espírito Santo manda falar. Como é que uma pessoa fala que é um erro pertencer a uma denominação, se debaixo da foto dele está o nome da denominação dele, que tem CNPJ? Você chama uma pessoa dessa como fariseu, como hipócrita, como lobo disfarçado em ovelha, como falso profeta? Como é que você julga uma atitude de uma pessoa dessa? O outro falou que não se pode cultuar a Deus, satiriza, zomba. Como é que não pode cultuar a Deus? Aí antes de terminar o vídeo ele fala assim, domingo de manhã nós vamos estar reunidos presencialmente, venha estar conosco. Ô hipócrita, você acabou de falar que não pode cultuar e está chamando para cultuar? Ah, na sua igreja pode cultuar, né? Fariseu hipócrita. Quem está entendendo? O que é isso aí? Sinais de quem não tem a direção de Deus. O que eu falei? Vê a história da pessoa. Puxa o currículo. Puxa o currículo. O fariseu em graça fez uma pregação dizendo que, zombando, sempre zombando, satirizando, fazendo piadinha, debochando. O fariseu fez uma pregação condenando quem consagra pastor, consagração, condenando. Não tem isso, não pode fazer isso. Mas na internet está o vídeo dele lá que foi consagrado. Então essa hipocrisia eu não aceito. Quem está me entendendo? Essa hipocrisia eu não aceito. Por isso que eu li semana passada Mateus 23. Hipócritas fariseus. Hipócritas fariseus. Que coais um mosquito e engolis o camelo. Como é que a pessoa pode fazer uma pregação condenando quem faz, se ele fez, está o vídeo dele lá fazendo e recebendo? Você está me entendendo? Não tem outro título senão fariseu. 25 anos em graça. O senhor está aqui há mais de 25 anos. O senhor viu mudar a doutrina aqui nesses 25 anos? O senhor viu nós ir para lá e depois fala que já não é mais, e depois fala que é assim? O senhor viu alguma vez nós fazer isso? São 25 anos em graça. Acompanhe a história. Acompanhe a história. Num tempo fala uma coisa, no outro tempo fala outra coisa. Entram em contradição. Num tempo crê no Espírito Santo, agora já não crê mais. Num tempo crê nos dons, agora os dons já não existem. Eles mudam. Parece que estão brincando de igrejinha. São homens reprovados por Deus. Podem ser famosão no YouTube, mas diante de Deus está reprovado. Não serve para servir. Não serve para servir. São hipócritas. Mas quando a pessoa começa um vídeo dizendo é um erro você pertencer a uma denominação, e debaixo da foto dele está a denominação dele, com CNPJ? Está claro ou não está claro? Então, essa falsidade espiritual eu não aceito. Posso ouvir um amém? Não, essa é falsidade isso aí. Essa hipocrisia espiritual eu não aceito.
Porque Jesus disse, sejais o vosso ser sim, sim, não, não. Se você pegar o currículo desses homens aí, pega, varre, rastreia. Não vai chegando agora e acreditando. Rastreia como que era lá atrás no passado. Eram pregadores da lei. E foram mudando para lá, mudando para cá, muda para lá. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. E agora pode, agora já não pode mais. E condena. Então, faz um pente fino, rastreia. E rastreia também o MGA. São 25 anos em graça. Um dos ministérios pioneiros em graça no Brasil é o MGA. Um dos ministérios pioneiros. Porque quando começamos em graça era somente 4. Mas aí, né? Foram colocando muita água no leite, e agora por aí tem mais água do que leite. Até que tiraram o Espírito Santo da jogada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo disse às igrejas. Entendendo Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, por Jesus Cristo que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, Gálatas 1:3, essa é a saudação que Paulo fazia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a... O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Então, caneta aí. Quando você encontrar alguém zombando da igreja de Cristo, zombando dos crentes, lembrando que tais crentes são irmãos em Cristo. Ou não é o que a Bíblia diz? Você vai encontrar irmãos que têm muito conhecimento, outros irmãos nem tanto conhecimento, e tem irmãos que não têm nenhum conhecimento. Mas todos são irmãos. Como é que você pode zombar do seu irmão? Como é que você pode satirizar o seu irmão? Então, essa é uma dica que o Espírito Santo dá. Quando você encontrar alguém zombando dos crentes, que são irmãos em Cristo, Romanos 14, não faça perecer aquele, porque em Cristo também morreu por ele também. Como é que você vai zombar do seu irmão? Porque você entende mais? Paulo diz, quem és tu que zomba do irmão, do alheio? Então, uma dica que o Espírito Santo dá. Quando você vê alguém zombando, fazendo piadinha, tirando o sarro, são homens reprovados por Deus. Porque Paulo não fazia isso. Amém? Paulo disse, sede meus imitadores. Paulo não zombava de ninguém, pelo contrário, ele exortou a não fazer isso. Em Romanos 14, em verso 1, ele disse, ora, quanto aos fracos na fé, recebei-o não em questões discutíveis. Porque é fraco na fé. Não é para você ficar discutindo, ele é fraco na fé. Ele está chegando agora, não é para você discutir com ele. Talvez ele ainda crê no diabo, ele fala, Deus te abençoe. Não é para você ir lá discutir com ele, porque ele pode se perder. Então, o Espírito Santo fala, quando você vê algum pregador, porque o ímpio não faz isso, tá? O macumbeiro não faz, o satanista não faz. Esses dias eu vi um vídeo aí, a irmã Janair que me enviou. Graça e paz, irmã Janair, MGA Bahia. Ela que me enviou esse vídeo. Um luciferiano, satanista, exortando os crentes. Que vergonha, hein? Sabe por que o satanista fez um vídeo exortando os crentes? Porque ele pegou vários vídeos de crentes carnais, trazendo o mundo para dentro da igreja. Dança da garrafa, na boquinha da garrafa, bate a bunda no chão. Aí o satanista viu isso nas igrejas. E ele fez um vídeo escandalizado. E ele disse, eu sou satanista, eu sou luciferiano, mas eu respeito o meu Senhor, que é Lúcifer. Eu respeito o meu Deus, eu nunca faria isso, porque eu honro a Ele. E o que vocês estão fazendo aí, isso é uma desonra ao seu Deus. Vocês falam que Jesus é o Senhor e vocês fazem isso na presença dEle? Falei, vixe! Você viu esse vídeo? O satanista falou, eu sou satanista. Vocês creem em Jesus, eu não creio em Jesus, eu creio em Lúcifer. Eu sou satanista, sou luciferiano. Mas eu quero fazer um vídeo aqui, E começou a mostrar, eu reprovo a atitude de vocês. Vocês que são cristãos, falam que são cristãos por causa de Cristo e não honram a Cristo, trazendo o mundo para dentro da igreja. E mostrou um monte, fazendo passinho, boquinha da garrafa. Tirou do mundo das pregueiras. O cara viu, escandalizou.
Se você é cristão, você honra Cristo. Como é que você está fazendo isso na frente do seu Deus? Não é o certo crer em Jesus? Olha o que vocês estão fazendo na presença dele. Eu sou satanista, eu não faço isso na presença de Satã, de Lúcifer. Eu sou luciferiano, não faço, porque eu honro aquele que eu creio. Mas vocês, uma vergonha, ele acabou. Falei, vixe, que podia dormir sem essa, hein? Deixa eu voltar no meu assunto. Entendendo Gálatas 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Então, você vê que Paulo sempre falava isso, Romanos 4, 25, Jesus morreu por nossos pecados. Romanos 10, Romanos 6, considerai-vos mortos ao pecado. Romanos 6, 14, o pecado não terá domínio sobre nós. Paulo falou isso em suas 14 cartas. Hebreus 9, 26, Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paulo sempre ensinou que o pecado foi aniquilado. Por quê? Você que é evangélico, tradicional, quando eu digo evangélico, de alguma igreja que não é em graça, seja qual for, pentecostal ou não, se você congrega numa igreja que não vive em graça, até fala que está em Cristo, mas vive debaixo da lei, vive de rudimentos, vive de obras mortas que não tem mais sentido diante de Deus. Eu vou me batizar para ser salvo. Você é salvo pela graça, Efésios 2,8. Até o fim da minha vida eu vou ler Efésios 2,8. É só você ver na sua Bíblia. Você não é salvo porque se batizou nas águas. Pode batizar no Rio Jordão, pode batizar no Mar Vermelho, pode batizar com água corrente, pode batizar no batistério. Você não é salvo porque batizou. Você não é salvo porque cumpriu uma ordenança. Você é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Por isso que o batismo se tornou obra morta. Quem está entendendo? Obra morta. Sacrifício em vão. Então você que pertence a uma igreja da lei ainda, é preciso entender que Jesus já tirou o pecado, ele já morreu pelo pecado. Então vocês não podem falar que são pecadores. Como é que você vai falar que você é um pecador? Me responde isso e me convença que eu fico quieto. A pergunta é essa: como é que você pode falar que você é um pecador se Jesus morreu pelos seus pecados? Então você ainda é um pecador. Ou então ele não morreu pelos seus pecados. Mas a Bíblia diz que ele morreu pelos pecados. Se ele morreu pelo pecado, não tem pecado. E aí você é uma nova criatura. Mas você fala que você é um pecador, então você não é nova criatura. Como é que você é uma nova criatura, pecador? Ou você é uma coisa ou você é outra. Aí Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos pecados. E é vã a nossa fé e a nossa pregação. Por quê? Porque estamos cheios de pecado. Então você percebe que não tem lógica crer ou pensar que é um pecador diante de Deus. Está claro? Por que não tem lógica? Digam comigo. Porque Jesus morreu pelos pecados. Está claro? Ou não é isso que está escrito? Então é uma questão de crer na palavra. Mas a minha igreja, o meu pastor... O assunto aqui não é sua igreja, seu pastor. O assunto aqui é a palavra de Deus. Porque a igreja é uma só. Diante de Deus não tem MGA, não tem batista, não tem assembleia, não tem quadrangular. Diante de Deus não tem. Diante de Deus tem a igreja que ele comprou com seu sangue. Que ele reconciliou com Deus. Que ele remiu os pecados. Diante de Deus tem a igreja. Como que parte da igreja está santificada e a outra parte é pecadora? Como que parte... A igreja é uma só. Como que parte da igreja é nova criatura e a outra parte está cheia de pecado? Não cola. Está claro ou não está claro? Por isso Efésios 1,4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1,4. Você não é um pecador diante de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que você é santo e irrepreensível diante de Deus, por estar em Cristo. Quem não ensina isso, não está ensinando o Evangelho. Se um pastor fala que você é um pecador, ele não está pregando o Evangelho. Porque, literalmente, a palavra Evangelho significa boas novas. Se você era um pecador... Aí você vai para a igreja, o pastor fala que você ainda é um pecador. Qual boa nova que é essa?
Qual boa notícia que é essa? Boa notícia é você pensar que é um pecador, achar que é um pecador e vem para a igreja. Aí o pastor mostra na Bíblia que Jesus morreu pelos seus pecados e agora você é uma nova criatura diante de Deus. Isso é uma boa notícia. Gálatas 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo, sublinha aí, ó, por nossos pecados. O que Jesus fez? Se deu a si mesmo por nós? Está escrito, como que você vai contra? Gálatas 1,4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja glória para todos sempre. Digam amém. Aqui foi a saudação de Paulo. Agora vai começar a doutrinar a igreja na Galácia. O assunto hoje, entendendo Gálatas 1. Verso 6. Admira-me que tão depressa, igual o velhinho da escola do professor Raimundo, estava indo tão bem. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça. Sublinha aí, ó. Vos chamou na graça. O que Deus fez? Qual que é a prova que ele te chamou na graça? Que você nasceu debaixo da graça. Um dia o Espírito Santo me falou assim, eu estava lendo Romanos 6,14, e ele me disse, o que está escrito aí? Eu falei, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Aí ele me falou assim, se você nasceu debaixo da graça, você não tem pecado. Se tivesse nascido debaixo da lei, você tinha pecados. Eu te chamei na graça. Gálatas 1,6. Você foi chamado na graça. Você nasceu debaixo da graça. Gálatas 1,6, chamado na graça. Romanos 6,14, você está debaixo da graça. Como é que você pode ser um pecador debaixo da graça? Se na graça não tem pecado. Hebreus 9,26. Está claro ou não está claro? Então Paulo estava escandalizado. Gálatas 1,6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Os evangélicos vivem um outro evangelho. Como assim? A Assembleia de Deus vive um outro evangelho. Falam que a pessoa tem que aceitar Jesus, a pessoa aceita. Fala que a pessoa tem que se batizar nas águas, a pessoa se batiza. Fala que a pessoa tem que tomar Santa Ceia, a pessoa toma Santa Ceia. E também fala que ele é um pecador. Isso não é um outro evangelho? Está fazendo tudo o que está mandando fazer e ainda continua pecador. É uma dívida que nunca paga. Quando, na verdade, a dívida já foi paga. Colossenses 2, só você ler, verso 14. Então, Paulo estava escandalizado. Gálatas 1,6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Por que não é outro, hein? Vamos lá em Efésios 4. Por que não é outro evangelho? Efésios 4. Por que não é outro evangelho? Efésios 4, verso 4. Há um só corpo. Efésios 4, 4. Um só Espírito. Efésios 4, 5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está claro que está tudo nas mãos de Deus, no controle dele. Efésios 4, 4. Um só corpo. Um só Espírito. Efésios 4, 5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Efésios 4, 6. Um só Deus. Então por que não é outro evangelho? Porque não existe outro evangelho. O evangelho é um só. Ou seja, ou é evangelho ou não é. Está claro ou não está claro? Por isso que Gálatas 1, versículo 7, ele falou, o qual não é outro. Por que não é outro? Diga, porque não tem outro. Ou seja, tem caneta aí? Os evangélicos não estão ouvindo o evangelho. Está claro aí?
Se os evangélicos que estão nas igrejas não estão ouvindo o evangelho, você imagina o mundo. Porque falar para a pessoa aceitar Jesus, isso não é evangelho. Porque Paulo nunca falou isso. Está claro aí? Paulo nunca falou? Ele escreveu de Romanos e Hebreus. Procura aí se ele pediu para alguém aceitar Jesus. Procura aí nas 14 cartas de Paulo se ele fez apelo para alguém aceitar Jesus. Procura aqui. São só 50 e poucas Bíblias lá em casa. Procura aqui se Paulo fez apelo para alguém aceitar Jesus. Sabe o que Paulo falou? 1 Coríntios 1. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Por quê? Coríntios 1,17. Paulo falou, porque Cristo não me chamou para batizar, mas para pregar o evangelho. Se eu batizar, estou tornando a cruz de Cristo em vão. Vixe, batista. Vixe, pentecostais. Vixe, igreja católica. Vixe, testemunho de Jeová. Vixe, todos os evangélicos na terra. Vixe, todo o sistema religioso. Vixe, teologia tradicional. Paulo disse em 1 Coríntios 1,17 que se ele batizasse, ele estaria tornando a morte, a cruz de Cristo em vão. E o que o sistema, o que os evangélicos estão fazendo? Batizando. Ou seja, tornando a morte, a cruz de Cristo em vão. Por quê? Porque João Batista já fazia batismo antes de Jesus morrer na cruz. Se é para ter batismo, Jesus não precisava ter morrido. Está claro ou não está claro? Mas a teologia não fala isso. Os evangélicos não falam isso. Será que não tem coragem para falar? Depois de 100 anos vai falar? Irmãos, a paz do Senhor varão. Quero dizer para vocês que nesses 100 anos nossa denominação está errada teologicamente, porque segundo a sã doutrina, Romanos 6,3, nós já fomos batizados em Cristo. E Paulo disse em Efésios 4,5 que há um só batismo. Se há um só batismo, Efésios 4,5, já fomos batizados em Romanos 6,3, então já se cumpriu. Quero pedir perdão para vocês. Alguém vai fazer isso? Nunca. Vão continuar mentindo. Como Paulo disse para Timóteo, enganando e sendo enganados. Está claro ou não está claro? Então, não existe outro evangelho. Ou você está ouvindo o evangelho, que é a graça de Deus em Cristo. A graça tirou o pecado. Se tem pecado, não é graça. A graça justificou. A graça salvou. A graça libertou. A graça santificou. A graça perdoou. A graça reconciliou. Se você está ouvindo que não é salvo, está ouvindo que tem pecado, está ouvindo que não é, então não é a graça, então não é o evangelho, é o que então? Não é nada, está ouvindo mentira. Então, Gálatas 1, verso 6, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro, tem caneta aí? Mas circula, há alguns. Esse é o problema. This is the problem. Esse é o problema. Esse é o problema. Há alguns. Que tem esses alguns? Gálatas 1,7. Há alguns que vos inquietam. Tem gente ouvindo o evangelho da graça. Tem gente ouvindo a graça. O cara chega dizendo que Jesus já voltou. Não está inquietando? Está inquietando, né? Está inquietando. Como é que Jesus voltou se a igreja está aqui na terra? Fala besteira. Como é que não existe apóstolo se Deus colocou apóstolo na igreja? Não existe mais profeta. Como que não existe profeta se Deus colocou profeta na igreja? 1 Coríntios 12, 28. Só você vê na sua Bíblia. Como que não existe apóstolo? Como que não existe profeta se Deus colocou? Não foi eu, foi Deus que colocou na igreja. Coríntios 12, 28 é a prova.
Se não existe apóstolo e profeta, então a igreja também não existe, porque Deus colocou na igreja. Como é que existe uma coisa? Quem é que tirou? Deus pôs, o cara vai lá e tira. Sendo que a igreja não é dele. Efésios 1:22. Cristo é o cabeça da igreja. Ele pôs na igreja. Quem é que tirou da igreja de Cristo? Então, Gálatas 1:7, ó. Alguns que vos inquietam e querem o quê? Transtornar. Circule aí. Transtornar a minha vida? Não, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sou convicto. Querem transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Porque o evangelho, quantos são? É um só. O cara vai lá e transtorna o evangelho. Não, não é assim não. Paulo não entendeu direito. Paulo não entendeu direito. Eu entendi. Que presunção maligna é essa, hein? Paulo morreu sem entender. Você que entendeu então. Olha lá, ó. Gálatas 1:7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que está escrito, além do que já vos anunciamos, seja maldito, seja anátema. Eu amaldiçoo essa pregação, esse ensino falso, fraudulento, eu amaldiçoo. É o que Paulo está falando. Gálatas 1:9. Ainda, assim como já vos dissemos, agora de novo eu vos digo. Se alguém, circule aí, ó, alguém diz respeito a uma pessoa. É uma pessoa alguém. É um sujeito oculto, mas é uma pessoa. Gálatas 1:9. Se alguém vos anunciar, circule aí, ó, outro evangelho. Além do que já recebeste. Dá um sinal quem já recebeu o evangelho. Já recebeu o evangelho? Que é a graça apostolado? Aí o cara aparece dizendo que Jesus já voltou. Paulo falou isso? Não, ele está transtornando o evangelho. Quem está entendendo? Gálatas 1, quem é que faz isso? Olha lá, Gálatas 1:7, quem faz isso? Diga, alguns. É ou não é verdade? Não tem alguns fazendo isso? Olha lá, Gálatas 1:7. Está claro ou não está claro? Aqui, ó, olha o verso 9. Olha o verso 9. Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora digo de novo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, que seja maldito. Anátema, não é assim não. É como eu ensinei, é como está escrito. Claro. Porque está falando coisa que não está escrito. Falsa interpretação. Para o inferno com a sua falsa interpretação. Você, Coré, e os seus seguidores. Está claro ou não está claro? Falso evangelho, falsa interpretação. Anátema. Anátema. Por que é anátema? Gálatas 1:9. Além do que já recebeste. Está indo além do que está escrito. Por quê? O Espírito Santo manda falar. Para os mal intencionados, olha o que eu vou falar, hein? Para quem é mal intencionado, com a Bíblia na mão, ele faz a Bíblia falar o que ele quiser falar. Eu posso chegar em você agora, Manuel, e falar assim, ó, está escrito, vós tendes por pai o diabo, João 8:44. Está escrito ou não está escrito? Mas vós tendes por pai o diabo? Claro que não. Percebeu que eu usei a Bíblia mal intencionado? Eu usei mal. Está escrito aqui, ó. João 8:44, está escrito. Vós tendes por pai o diabo. Nossa, o pastor... mas ele falou que está escrito, né? Ele mostrou na Bíblia. Mas não, eu não tenho por pai o diabo. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Mas eu usei o João 8:44. Mas e o leigo? O leigo vai engolir. Nossa, o que foi? O que está acontecendo com você? Você está tão triste, abatido. Antes era um homem de tanta fé. O pastor disse lá que eu tenho por pai o diabo. Ele está louco! Não, ele mostrou lá na Bíblia, João 8:44. Eu vi ele falando que Jesus já voltou. Até mostrou na Bíblia lá uns textos lá. Ele mostrou na Bíblia.
Mostrar na Bíblia eu posso mostrar também. A questão não é mostrar na Bíblia. Romanos 8,16. A questão é se o Espírito Santo testifica. Essa é a questão. Mostrar na Bíblia pode mostrar o que você quiser. Pode mostrar o que você quiser, irmão. Você sabe que eu conheço a Bíblia. Eu posso fazer o que eu falo, ela falar o que eu quiser. Eu não usei João 8,44? Simples assim. Aí tem uma piada, né? Diz que o cara ia viajar de avião. E ele morria de medo de avião. Vai vendo, hein? O que é usar a Bíblia mal intencionado. O cara morria de medo de andar de avião, não queria andar de avião porque ele tinha medo de morrer, e ele não queria andar de avião. Aí o que ele fez? Foi tirar uma caixinha de promessa. Foi tirar, sabe aquelas caixinhas de promessa? Você pega o versículo, aquilo é uma heresia danada, né? Joga fora se você tem em casa, joga isso fora. É claro, porque a caixinha da promessa é igual aquela caixinha do periquito, né? Periquito vai lá e pega um. Quer dizer, as pessoas pegam lá, quando é um versículo bom, o Senhor é meu pastor. Aí ele gosta. Se cair lá, vós tendes para o pai o diabo, aí não valeu. Mas está na Bíblia também. Então, igual a Bíblia assim. Aí o cara tinha medo de andar de avião. E aí ele foi na caixinha de promessa. Mas ele orou antes. Os evangélicos oram antes, né? Senhor, fala comigo, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho muito medo de andar de avião. Mas se o Senhor falar, eu vou crer. O que o Senhor falar, eu vou crer. Fala comigo, Senhor. E ele orou. Aí ele, antes de pegar o avião, ele tirou a caixinha de promessa e pegou o versículo. Sabe o que caiu? Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Pergunta se ele entrou no avião. Essa não vale. Pegou, né? Pegou? Senhor, eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo, Senhor. Fala comigo. Puxou lá. Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Você está percebendo que o mal intencionado, ele faz a Bíblia falar o que ele quiser. Pegou? Mas a questão não é essa. Para aplaudirmos a Deus. Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Se não testificar, joga no lixo. É anátema, é maldito, é heresia. Não adianta mostrar na Bíblia, não. Eu sou o pastor desse ministério, vai para 30 anos. Eu sou o apóstolo desse ministério, vai para 30 anos. Se tivesse certo, eu estava crendo faz tempo. Não precisava alguém falar. Porque Deus fala comigo. Deus fala comigo. Eu tenho revelação da palavra e de Deus. Não só do que está escrito, mas Deus fala comigo. Jó 33:14. Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Além da revelação, Deus fala comigo. Se tivesse certo, se fosse verdade, o Espírito Santo tinha testificado, antes, muito antes deles estarem falando isso aí. Muito antes. Heresia. E o Espírito Santo não deixa passar. Tem um filtro aqui, Não chega aqui, vomita. Vomita. Por quê? Porque é heresia. Pode usar o texto que quiser. É heresia. É falsa interpretação. Marcos Gomes que falou isso. Está claro ou não está claro? Agora, se você crê no que você quer crer. Se você quiser crer que um abacaxi é o teu salvador, crê no que você quiser. Você é você e eu sou eu. Eu estou falando que o Espírito Santo não testifica. E Deus não é Deus de confusão. Coríntios 14:33. Deus não tem. Você quer crer, pode crer. Você quer ir, você problema seu. Deus não testifica. O Espírito Santo já me alertou dessa heresia há anos. Há muito tempo sei disso aí. Dessa falsa interpretação. Mas tem gente, né, que... tem gente que cai. É igual o bilhete do golpe do baú, né? O cara chega em você, um bilhete, o que foi? Eu ganhei na loteria 50 milhões. Você não quer comprar por 5 mil reais? Você ganhou um bilhete de 50 milhões e vender por 5 mil?
Por que você quer vender? Não, porque eu estou com pressa, minha mãe tem que ser internada, e eu tenho que comprar os remédios. O cara, pô, 50 milhões, eu vou pagar só 5, hein? Vou pagar só 5 mil. Compra aí que eu estou com pressa. Mas por que você não vai sacar? Não, porque eu estou com pressa, minha mãe está para morrer. Não é que o cara acaba comprando um falso bilhete de 50 milhões, ele paga 5. Na verdade, não existe nada, é falso. Tem gente que cai ou não tem? Também tem gente que cai nessas heresias aí, ó. Quer que eu faça o quê? Entendendo Gálatas 1. Vamos continuar. Gálatas 1, verso 10. Paulo falou, Gálatas 1, 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Persuado quer dizer persuadir, ganhar, conquistar. Paulo está dizendo, eu conquisto aos homens para Cristo ou eu conquisto a Deus? Que Deus ninguém conquista. Gálatas 1,10. Ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo era? Então, como já saíram do apostolado, eles dizem que não existe servo na graça. É uma vergonha, não é uma vergonha? Não, é só para quem não conhece a Bíblia, né? É ou não é verdade? Na graça não existe servo. Não existe servo. Ué, Paulo disse que ele era servo de Cristo. Eu já preguei sobre isso, né? Já ensinei aqui, né? Dizem que não existe ovelha, que na graça não tem ovelha. Mas Jesus disse, ó, as minhas ovelhas ouvem minha voz. João 10, 27. Eu estou citando o que está escrito. Eles falam frases, eu falo o que está escrito. Eles falam frases, não existe ovelha na graça. Mas Paulo falou de ovelha aqui em Hebreus. De bispo, de pastor. Então citam frases, eu cito o que está escrito. E aí você que sabe, você quer seguir a homens ou quer seguir a Deus? É o que Paulo ensinava, é o que eu estou ensinando. Você quer seguir a homens, pode seguir, para mim não muda nada. Você quer seguir a Deus? Eu te dou o caminho. O caminho é, está escrito, deixa eu ver, está. O Espírito Santo testificou? Testificou. Então anda para frente, então segue o caminho. Claro. Gálatas 1,10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Olha, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Mas apóstolo igual Paulo não tem, não. Ah, o homem tinha autoridade, irmão. Ah, olha aqui, ó. Gálatas 1,11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, sublinha, não é segundo os homens. Digam, como que era então? Gálatas 1,12. Não recebi, nem aprendi de homem algum, circule, mas pela revelação. Aí. Olha o que Paulo está falando. Que o que ele pregava e ensinava, lhe foi revelado. Por quem? Gálatas 1,12. Pela revelação de Jesus Cristo. Quem que revelou para Paulo? Jesus Cristo. Aí o cara chega dizendo que Jesus voltou. Quem que revelou isso para ele? Não, quem revelou isso para ele? Paulo falou, o que eu prego não é segundo os homens, eu não aprendi, nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aparece um homem dizendo que Jesus voltou. Quem que revelou isso para ele? Não é revelação, é interpretação. Porque a revelação está escrito, está aqui, ó. A revelação já está aqui. Se Jesus já voltou no ano 70, 50, 200, sei lá e qual, era para estar escrito. Porque aí seria uma revelação. Não está aqui. Não, porque eu fiz umas contas aí em 1500, não sei quanto, porque menos 50, menos 30, porque aqui em 58. Isso é sabedoria humana, irmão. 1 Coríntios 2, verso 4, Paulo falando, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana. Isso é sabedoria humana, mano. Isso é teologia de homens. É porque eu estudei aqui no Google, porque eles não consultam o Espírito Santo, eles consultam o Google. Eu estudei aqui no Google, no Wikipédia. Vergonha, né? Hein? Os profetas da Bíblia consultavam o Google.
Wikipédia. Mas eles, né? Eu estudei aqui pelo Google, tal, estudei aqui no Wikipédia, em 1550, 1200, menos 30, menos 40 vezes 5, divide por 4, e deu só assim, deu só. Aí Jesus fala assim: graças te dou, ó Pai, pois ocultaste dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos e humildes. Paulo disse: quem dentre vós é sábio e entendido, faça-se o quê? Faça-se louco. É para se fazer louco, não para se fazer herege. Faça-se louco, crendo na loucura da pregação, que é salvo mesmo sem molhar a carne, é santificado mesmo sem sacrificar a carne, sem ungir a carne, isso é se fazer louco. Mas eu sou salvo sem batizar? Você é louco, estou mesmo, estou louco em Cristo, que em Cristo eu sou salvo. É essa loucura que ele está falando. Faça-se louco, não faça-se herege, falando além, indo além, falando coisas que não está escrito no apostolado de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu de Cristo. Ou Paulo esqueceu, de escrever alguma coisa aqui, Se Paulo esqueceu, o Espírito Santo falhou. O Espírito Santo é Deus. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que Deus esqueceu de falar alguma coisa para Paulo? Porque o cara falou lá, Paulo não entendeu isso aqui. Paulo morreu sem entender. Desculpa aí, hein? Você acredita? Gálatas 1, verso 12. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pois já ouviste qual foi antigamente a... Aí o Paulo foi humilde, né? Eu não falei para vocês olhar o currículo da pessoa? Puxa, rastrear a história. Paulo falou: não precisa rastrear não, eu vou falar de mim. Eu vou falar, não precisa rastrear não. Gálatas 1, versículo 13. Já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Ele está falando aqui que ele fazia. Ele está falando. Gálatas 1,14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. O homem era fera, né? O Paulo era um dos principais sacerdotes. Então olha aqui, ele está falando dele. Gálatas 1,14. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O que ele está dizendo? Aí de repente agora eu mudo tudo. Gálatas 1, 11, 12. O que eu aprendi não foi segundo homens, foi por revelação. Mas você quer que eu fale a verdade? Eu era extremamente zeloso das tradições, das leis dos meus pais. No judaísmo eu excedia muito. Mas o que eu aprendi não foi segundo homens, foi por revelação de Jesus Cristo. Não aprendi de homens. Alô, quem tem caneta aí? Escreve aí. O que Paulo pregava e ensinava, sim, era revelação. Mas o que estão pregando por aí, isso não é revelação. Isso é interpretação. E interpretação o mundo tem muita, porque o testemunho de Jeová, com a Bíblia nas mãos, diz que Jesus não é Deus. Sendo que a Bíblia diz que é. Então, por que eles falam que Jesus não é Deus? Isso é uma revelação? Não, porque Deus não falou isso para eles. Isso é uma o quê? Interpretação. Interpretação a Batista tem a deles. Olha aqui em Marcos 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então tem que ser batizado para ser salvo. Isso não é revelação nenhuma. Por que você está batizando? Porque aqui em Marcos 16 está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Mas isso não é nenhuma revelação. Porque isso é antes de Cristo. É antes do apostolado. É antes da sã doutrina. Você está cumprindo uma ordenança de Jesus de Nazaré aos seus discípulos. Então não tem revelação nenhuma. Está claro ou não está claro? Santa Ceia. Uma vez eu fui com a pastora numa igreja da lei aí, quando eu estava na ignorância. Cheguei lá, tinha Santa Ceia.
E nós estávamos acostumados a tomar suco de uva, né, pastora? Você lembra? Fiquei bêbado. Chegamos lá, era um copão de vinho. Eu não estou acostumado a tomar vinho. Igreja Evangélica Cachaceiros de Jesus. Eu cheguei lá, tinha uma Santa Ceia. Eu não sabia de nada. Aí era um copão grandão assim e colocou. Eu tomei, pensando que é suco de uva. Meu irmão, pensei que eu estava na igreja de Corinto. Um se embriaga. Porque eles faziam com vinho. Levava ao pé da letra. Isso aí é o quê? Interpretação. Um usava o vinho, outro usava suco de uva. Isso é interpretação. Escreva aí, hein? Revelação é o que já está escrito. Isso é revelação. O Espírito Santo fez Paulo deixar registrado. Isso é revelação. Agora, interpretação, aí você pega 200 textos e fala o que você quer. Você junta, põe no liquidificador, bate tudo e dá o seu entendimento. Eu entendi, Jesus já voltou. Mas cadê as evidências? Tirou foto? Tirou foto. Está no Wikipédia que ele voltou? Está no Google que ele já voltou? Está registrado isso aí? Está na Bíblia? Está escrito isso aí? Vai usar 200 textos que não convence. Está claro ou não está claro? Se convencesse, era o primeiro a estar pregando isso aí, irmão. E se há uma coisa que eu não suporto e não tolero, é heresia. Ou seja, uma distorção da palavra de Deus. Entendendo Gálatas 1, verso 15. Mas quando aprouve a Deus, Paulo falando, que desde o ventre de minha mãe, o que Deus fez? Me separou e me chamou pela sua graça. Não só separou e chamou, 16, revelou Cristo a ele. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse para quem? Entre os gentios. O que nós somos? Gentios. Então quem que eu tenho que ouvir? Eu estou ouvindo a palavra certa. Porque aqui em Mateus 24 Jesus diz, tem que partir de Paulo, irmão. Desculpa aí, você saiu do apostolado, você perdeu a noção. A direção para a igreja vem de Paulo. Está claro ou não está claro? Aqui em Mateus 24 Jesus diz, Jesus de Nazaré, para os judeus, você é gentil, filho de baiano, pernambucano. Você está interpretando o que Paulo não interpretou. Você está interpretando o que Paulo não falou nada. Que ousadia é essa, hein? É ousadia ou ignorância? Porque você consegue concordar e entender comigo que, se fosse verdade, Paulo tinha que ter falado isso? É ou não é verdade? Por quê? Porque ele disse em Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Quer escrever aí? A revelação de Deus para nós foi entregue ao apóstolo Paulo, nas suas 14 cartas. Isso é chamado de apostolado aos gentios. Aí Paulo não fala nada, parece um cara falando. Não cola, não dá. Não cola, não dá. Gálatas não colou, essa não colou. Gálatas 1,16. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, e nem fui lá no sistema teológico que eu pertencia. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Mateus, Marcos, João, Tiago, Filipe, Tadeu. Eu não fui lá estar com eles. Ou seja, o que eu vou pregar aqui, eu não aprendi com eles. Já falei no verso 11 e 12. Está claro aí? Gálatas 1,17. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Sublinha aí, depois de passado 3 anos. Quanto tempo passou? 3 anos. Já não dá para crescer bem em graça? Você que estava debaixo da lei, 3 anos de MGA, já cresceu bastante, não cresceu? 3 anos de penteca, 3 anos em graça? Um pastor aqui, 47 anos da Assembleia de Deus. 2 anos em graça, já estava lá em cima, claro. Porque ouviu em 2 anos o que não ouviu em 47. Então, Gálatas 1,18. Depois de passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver quem? A Pedro. Sublinha. E fiquei com ele 15 dias. Alô, irmão. Você não acha que Paulo ficou com Pedro 15 dias comendo pizza, né?
Paulo era um pregador, um evangelista. Você consegue entender aí que nesses 15 dias Paulo pregou para Pedro? Aí você vai ler 1 Pedro, Pedro já está falando da graça. Você vai ler 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça. O Pedro falando, ué, crescer na graça? Como? Uma graça foi revelada a Paulo, como é que ele sabe disso aí? Ah, que Paulo ficou com ele 15 dias. Está claro ou não está claro? Ele aprendeu com Paulo. Está claro ou não está claro? Como é que o Pedro manda crescer na graça? Da onde ele tirou isso aí? 15 dias com Paulo. Estava indo tão bem. Aí 1 Pedro 5, estava indo tão bem. Cuidado que o diabo anda ao redor. Eu falei, putz, estava indo tão bem o Pedro. Deslize doutrinário. Talvez em 15 dias não deu tempo de Paulo ensinar que o diabo tinha sido aniquilado. Paulo ficou só 15 dias, né? Eu fiquei 1 mês recebendo a revelação da graça. O Pedro ficou só 15 dias. Nesse 1 mês, o Espírito Santo me revelou que o diabo foi aniquilado pelo amor de Jesus. Deu tempo. Talvez em 15 dias, quando Paulo ia ensinar, teve que ir embora. Aí o Pedro faltou nessa aula. Entendendo Gálatas 1, estou terminando. Verso 18. Depois de passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico que não minto. Quem crê que Paulo não estava mentindo? Glória a Deus. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Claro, os judeus queriam pegar ele. Lá em Atos 9, quando ele se converteu, ele queimou o chão, teve que descer num cesto, porque os judeus queriam matar ele. Ele anunciava que Jesus era o Cristo. Você falar isso para um judeu, debaixo da lei? E os caras queriam matar. E entraram na sinagoga para matar Paulo. Paulo, os caras querem te pegar. E agora? Bom, tem um balaio aqui de pão, e colocou ele num balaio, assim, num cesto, segura aí. E desceu ele, e ele, saída pela direita. Leão da montanha. E foi embora, porque os caras queriam matar ele. Gálatas 1, 22. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer, olha, aquele que antes nos perseguia, verso 14, na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Verso 17, pois já ouviste que antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e assolava. Então, verso 23, eles tinham falado, olha, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. O Saulo se converteu, né, irmão? Aí você vai numa igreja igual a Universal, lá o bispo falou um dia assim, não fica lendo Paulo não, Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia a igreja, não fica lendo Paulo não. Ô bispo, o Saulo perseguiu a igreja por um tempo. Depois ele se converteu, se tornou apóstolo de Cristo. Você não sabe disso? Ou só eu que sei disso aí? Como é que não é para ler Paulo porque Paulo perseguia a igreja? Falso entendimento. Saulo perseguiu a igreja? Perseguiu a igreja. Mas ele só fez isso na vida dele? Depois ele não se converteu? Aí o bispo da Universal falou, não fica lendo Paulo não, hein? Não fica... Paulo perseguiu a igreja, Paulo era um homem mau. Assustou as pessoas. Aí lá eles não lêem as cartas de Paulo. Aí não conseguem entender a graça. Porque o bispo lá diz que o Paulo perseguia a igreja. Não mexe com Paulo, não. Não fica lendo Paulo, porque Paulo era um homem mau, ele perseguia a igreja de Cristo. Colocava as pessoas na cadeia. O cara que não conhece a Bíblia, não vou ler Paulo, não. Um cara que perseguia a igreja, está amarrado. Era o diabo mesmo. Sai daqui, Satanás. A mente deles é essa. São induzidos, né? Terminando. Gálatas 1, 23. Somente tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo não está aqui, mas eu digo glória a Deus pela vida de Paulo. Olha, vocês ouviram a conclusão do livro de Gálatas. No nosso canal,
no YouTube, Ministério Graça Apostolado. Se você não está sabendo, está chegando agora, no canal no YouTube, procura lá Ministério Graça Apostolado. Quando abrir o canal, procura na playlist A Graça aos Gálatas. Está lá, ó, Entendendo Gálatas 1, Entendendo Gálatas 2, Entendendo Gálatas 3, Entendendo Gálatas 4. O livro inteiro de Gálatas. Se tem algum versículo que você não entendeu, versículo, pode pegar. Que capítulo que está? Ah, tem um versículo no capítulo 3 aqui. Então vai na playlist Entendendo Gálatas 3. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou nessa noite pelo teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Pelo teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Eu te reconheço em nossas vidas. Em tudo eu te dou graça. A minha oração é para que o Senhor cele na mente e no entendimento dos teus eleitos, dos teus escolhidos, para que não sejam enganados por homens maus e enganadores, para que não sejam levados ao redor por todo vento de doutrina, mas para que de fato recebam e não abram mão da graça e do apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. A graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus, com amor perene. Assim seja, para a glória de Deus. Graça e paz, e a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Até domingo! 12 e 13 de março, MGA 25 anos em graça, vem!